Alguém que não recebeu o informativo quando chegou aqui, levanta sua mão que vai chegar até você. Já foi impresso aí uma segunda edição, já foi impressa? Vai chegar a sua mão agora, a recepção. Mantenha a mão levantada até que você receba este informativo para você fazer as suas anotações. Obrigado, Ministério de Louvor, pelo serviço prestado ao Senhor nessa noite. Quero falar nessa noite no tema como o poder espiritual é esvaziado ou perdido. Como o poder espiritual é esvaziado ou perdido. Esse é o tema dessa noite. Se alguém chegou depois, tem vários lugares aqui na frente ainda. Como o poder espiritual é esvaziado ou perdido. O nosso Senhor Jesus só iniciou o seu ministério depois de receber uma porção especial do poder do Espírito Santo. Ele não começou antes. É muito simples, é muito fácil você ver hoje como é que as pessoas começam ministérios, né? Só porque tem cadeiras e um microfone e acha que é um pastor. O Senhor Jesus não abriu a boca antes de receber a unção do Espírito Santo. Antes de ser ungido. Em Lucas capítulo 4, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Amém? Em Atos 10, 38, olha o que Pedro falou a respeito de nosso Senhor Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Amém? Poder. E esse mesmo poder é o poder que está sobre a igreja. Amém? Eu vou ter que ficar pedindo amém toda hora. É o poder que está sobre a igreja, é o poder que está sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo. É o mesmo que desceu sobre Jesus. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Assim diz a palavra do Senhor. E em 1 João capítulo 2 e verso 20, a Bíblia diz: mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Amém? Eu já tive que pedir de novo. Amados, e enquanto nós ministramos a outras pessoas, quando você ministra a outras pessoas, você gasta desse poder espiritual. Você utiliza desse poder espiritual. Quando ministramos a palavra, quando nós ministramos libertação a uma pessoa, quando ministramos cura a um enfermo, quando ministramos um aconselhamento, nós vamos gastando desse poder. Em Lucas capítulo 6, verso 19, olha o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. As pessoas comprimiam para tocar em Jesus, porque saía poder dele. E em Lucas 8, 46, mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Amém? De mim saiu poder, Jesus disse.
E se você deseja ser usado por Deus, curando os feridos, libertando os cativos, pregando o evangelho, salvando vidas, o poder de Deus precisa estar sobre você continuamente e fluir através de você. Continuamente, continuamente. Então, assim como nós paramos o carro num posto para abastecer, nós temos que nos revestir diariamente desse poder espiritual. Assim como carregamos o nosso celular diariamente, e às vezes até 2 vezes por dia, nós temos também que nos abastecer desse poder espiritual. Fazer o reabastecimento dele. Há pessoas que dizem que entregaram a sua vida a Cristo e nunca sentiram o poder do Espírito Santo na sua vida. Sequer sabem que tem o poder do Espírito Santo na sua vida. E daí me dá todo o direito de contestar. Será que tem mesmo? Será que se converteu mesmo? Mais do que ter, é necessário reabastecer. Reabastecer. Todos os dias. Nós temos que reabastecer esse tanque espiritual que cada um de nós tem. Todos os dias. Porque ele se gasta. Ele se vai. Nós o utilizamos. Nós precisamos de renovação. Nós precisamos de reposição espiritual. Um novo enchimento do Espírito a cada dia, amém? Bem, dita essa introdução, agora vamos ver 8 coisas, 8 comportamentos, 8 atitudes que nos esvazia. Como o poder espiritual é esvaziado ou perdido. Você conhece algum ex-pastor? Honestamente, levanta a mão, quem conhece algum ex-pastor? Honestamente, pode levantar a mão se conhece. É uma coisa que não deveria existir, não é verdade? O que aconteceu com esse pastor? O que aconteceu com o seu tanque? Ele não encheu mais o tanque? Estou citando pastor, mas poderia citar qualquer pessoa que teve um encontro com o Senhor e com o tempo se extraviou pelo mundo. Não encheu mais o tanque, ficou vazio. E espiritualmente falando, não roda mais. Então, é possível sim esvaziar o tanque. E é possível olhar daqui para os irmãos e ver tanto pessoas espiritualmente cheias em seus tanques, quanto vazias. Outros estão no vermelho, outros já nem saem do lugar. Porque o poder espiritual esvaziou-se. De alguns já se esvaziou tanto que já não tem mais nada, já se perdeu. Bem, 8 fatores que podem nos levar a isso. Esta não é uma mensagem minha, no entanto, ao ler o livro de Wesley Duell, Coração em Chamas pelo Espírito, ao ler esse capítulo, eu falei, meu Deus, eu tenho que compartilhar isso com a igreja. Assim como essa mensagem me marcou, eu quero que marque a igreja. Eu quero que marque o seu coração. Mas para isso, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, porque agora vamos receber a sua palavra. Já a temos recebido, ó Deus. No entanto, nós queremos que o Senhor nos mostre como é que está o nível do nosso tanque. Que o Senhor nos revele e nos dê o entendimento correto, por que o nosso tanque esvazia. Por que ora estamos cheios do Espírito, mas em tão pouco tempo já estamos vazios de novo. Ensina-nos sobre isso, meu Pai. O que está acontecendo conosco? O que acontece, Senhor? Nos ajuda nessa noite, ó Deus. Nos ensina a Tua palavra, revela-se a nós, através desse sermão, dessa mensagem, desse estudo. Que o Teu Espírito mesmo, ó Deus, possa falar
profundamente a cada um de nós, aos líderes desta igreja, aos membros, aos visitantes, a todos nós, Senhor, possamos ser tocados pelo poder do Teu Espírito de maneira irrestrita nesse lugar, de maneira poderosa, ó Deus. Mexe no nosso interior e nos muda até que alcancemos a imagem de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Como o poder espiritual é esvaziado ou perdido? Em primeiro lugar, naturalmente, por meio do ministério. Por meio do ministério. Você não tem um ministério. Claro que você tem um ministério. Você tem capacidades especiais que Deus lhe deu. Você tem dons espirituais. Você tem habilidades naturais. Você tem experiência. Você tem uma bagagem na sua vida. Todas essas coisas formam o seu ministério. Às vezes você não está usando. Às vezes você está enterrando. Mas você tem um ministério que Deus te confiou. Cada um de nós. Então, naturalmente, por meio do ministério, nós vamos nos esvaziando. Porque o ministério, ele toma de nós, ele exige de nós, nos desgastamos nele. Quanto mais você ministra a outras pessoas, mais você precisa ser renovado. Quanto mais ocupado na obra de Deus você se torna, mais você precisa dobrar os teus joelhos e clamar a Deus: eu quero a renovação do teu Espírito sobre a minha vida. Há pessoas que estão se apoiando na unção que recebeu 10 anos atrás. Outros se apoiam naquela porção do Espírito que recebeu ontem. E a verdade é que Deus tem pão fresquinho todos os dias para o seu povo. Todos os dias. Muitas vezes você acha que tem um cansaço mental. Às vezes você acha que tem uma exaustão física, um esgotamento emocional. Mas na verdade o que você precisa mesmo é de renovação e reposição espiritual na sua vida. Eu estou com cansaço físico. O que você está precisando para curar isso é dobrar os joelhos e clamar pelo Espírito de Deus na sua vida. Estou com uma exaustão, eu não sei o que está acontecendo. Tanque vazio, não abastece. Porque eu nunca vi homens e mulheres cheios do Espírito reclamando de alguma coisa. Naturalmente, por meio do ministério. Então, o primeiro é de maneira natural, se desgasta mesmo, se desgasta. É por isso que todos precisam da renovação. Todos precisam de uma reposição do Espírito de Deus na sua vida. Porque pouco a pouco a gente vai se desgastando, ele vai se indo. Esses dias me disseram de alguém que era chefe de terreiro. Não é o William não, é outro. O irmão William está liberto em nome de Jesus e vai dar um testemunho lindo aqui. Ele está postergando um pouco, mas daqui a pouco ele vai se render e vai dar um testemunho lindo. Mas eu estou falando de um outro, que eu conheci pessoalmente, que se apresentou, eu me converti, eu larguei o terreiro, e realmente deu um testemunho bonito. Mas aí passou um tempo e me disseram: não, ele teve uma recaída. Recaída? E voltou para o terreiro, chefe de terreiro. Eu nunca vi que alguém pudesse ter um tipo de recaída dessa. Mas foi o que aconteceu. Nunca mais tive notícia dele, tomara que ele tenha se livrado disso. Mas não repôs do Espírito na sua vida. E a tendência é fazer o que o diabo mais quer: roubar, matar e destruir. É isso que ele quer, e é isso que ele vai fazer, vai dar de si para fazer. Nós precisamos de uma renovação e de uma reposição espiritual todos os dias, todos os dias. Segundo lugar, como o poder espiritual é esvaziado ou perdido? Envolvimento em questões que não são espirituais.
não são espirituais, mas não são necessariamente malignas. Ok? Nós vivemos em um mundo basicamente secular. Um mundo secular. Uma vez eu fui entrar num condomínio, aí na portaria, pelo interfone, o porteiro disse, boa noite, e eu disse, a paz do Senhor. Aí ele não entendeu nada, aí eu só vi pi, pi, pi. A gente acha que vai ter crente para todo lado, né? A gente acha que vai ter, não, esse mundo é secular. Jesus nos manda ser sal e luz nesse mundo, mas a fonte da luz se gasta pela queima. E o sal, ele é gasto pelo uso. Ninguém volta a reutilizar sal. Não há nenhum conflito entre trabalho e espiritualidade. A Bíblia nos manda trabalhar. Nós convivemos no dia a dia com pessoas imundas, com pessoas grandemente pecadoras, pessoas promíscuas, pessoas devassas, possuídas até. E essa convivência pode ir minando o nosso poder espiritual. Vai minando, pouco a pouco, passo a passo. Quem aqui nunca, para agradar o patrão, foi tomar aquela cervejinha num pub depois do trabalho, numa sexta-feira, final de mês? Salário no bolso. Pouco a pouco essas coisas vão. Quando você se dá conta, você já está vazio. Porque vai minando. Nós precisamos encontrar oportunidades no trabalho, na escola, na faculdade. Oportunidades para momentos de oração breves. Eu recordo que os 10 anos que eu trabalhei na indústria, tempos atrás, ao meio-dia, tinha oração. E foi reservada uma sala para nós, ali nós orávamos. Todos que quisessem, de qualquer igreja, quisesse lá orar. E tinha católicos, tinha pessoas de todo tipo, tinha homossexuais, não importa, a gente ia orar. E ali orávamos, porque era a hora do almoço. Então eu almoçava um pouco mais rápido e dedicava pelo menos ali meia hora de oração. Fomos ganhando tanto respeito na empresa que a chefe de RH se converteu também. Se converteu e muita gente foi salva por causa dessa oração, desse espaço que nós encontramos na hora do almoço para buscar ao Senhor. A gente não dedicava horas de trabalho para isso, estaria errado. Mas na hora do almoço fazíamos. Na faculdade eu recordo que tínhamos no recreio, no intervalo, a gente levava um violão e fazia um louvor. Numa maneira de, vamos santificar esse lugar. Vamos pregar de Deus aqui na escola. Cadê o meu amigo? Ele é meu. Vai lá. Ele está meio atordoado. Questões não espirituais, irmãos, podem minar, podem esgotar o nosso poder do Espírito. Então, nós podemos sim encontrar alternativas para orações breves durante o dia, alternativas de louvor, de comunhão espiritual, de compartilhamento da palavra, a qualquer hora do nosso dia, quando o ambiente estiver pesado, quando o patrão não foi bacana, quando o cliente quando não fechou o negócio, em que momento for, é possível encontrar momentos de gratidão ao Senhor, de oração, de louvor ao Senhor. Deus não te deu um trabalho simplesmente para você ganhar dinheiro, mas para você ser uma testemunha de Jesus Cristo ali, para alcançar vidas ali. Deus não te permitiu entrar numa escola ou numa faculdade para você só sair dali com um diploma, mas para você ser testemunha de Jesus ali, e no final de tudo ainda ganhar um diploma. Mas em vez de ter essa mentalidade santa, muitos cristãos se envolvem com piadas sujas no trabalho, na faculdade, na escola,
histórias maliciosas, materialismo, amizades profanas que está te levando para o inferno e só você não vê. 2 Pedro capítulo 2, verso 7 em diante, fala a respeito de Ló. Olha que interessante, Pedro vai citar uma história lá do início de Gênesis, vai destacar a vida de Ló, falando do que Deus fez. Mas Deus livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Pedro vai destacar Ló como alguém que estava em um mundo impenitente, em uma cidade tão pecadora que sem haver outra igual na palavra de Deus. Porque o Senhor livrou Ló da morte, tirando daquela cidade, antes que desse sua condenação àquela cidade. Mas Ló se afligia, ele se atormentava com a impiedade daquele povo. Mas ele não se corrompeu. Terceiro, como o poder espiritual é esvaziado ou perdido. Terceiro, falta de unidade com outros irmãos. Falta de unidade com outros cristãos. Isso também vai minando nosso tanque espiritual. Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Como é importante a unidade com outros cristãos. Como é importante. Irmão que não ama, que não deseja, que não anseia, estar cercado de outros irmãos, deve estar com defeito esse irmão. Às vezes não é irmão. Às vezes não é irmão. Porque a Bíblia diz que o salvo, a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, então nós temos o quê? Comunhão uns com os outros. Se a gente anda na luz, a gente quer ter comunhão com os nossos irmãos. Nós queremos estar juntos. Queremos estar juntos, queremos conviver, queremos estar juntos. A desunião exaure a alma, a desunião resseca a vida espiritual, e a desunião faz evaporar a renovação e o entusiasmo espiritual. Mandamos embora o poder de Deus quando temos atitudes críticas contra nossos irmãos, ressentimentos, falta de perdão e amargura de coração. As pessoas que têm isso, elas estão longe de receber porções maiores do Espírito de Deus na sua vida. Nutrir pensamentos ruins sobre outras pessoas, palavras sem amor, fofoca, rir às custas de outros, críticas, essas coisas eliminam o seu poder e a doçura da presença de Deus na sua vida. Não é possível sair de uma reunião fervorosa de oração e desejar falar mal do meu irmão ou criar contenda com o meu irmão. Isso é incompatível. Em Romanos capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O amor que nós temos é o Espírito Santo que nos dá.
Aí tu vê uma pessoa com desamor, tu vê uma pessoa com ódio, com ausência de perdão. O Espírito Santo não deu nada para ela. Essas coisas entristecem o Espírito de Deus e o afasta da vida das pessoas. Então, falta de unidade com outros cristãos, isso mina o poder espiritual. Quarto lugar, a falta de obediência. Falta de obediência. Deus constantemente nos concede, irmãos, para fazermos pequenas coisas a mais para o nosso Senhor Jesus. No dia a dia Ele se revela, Ele se mostra, falando, sussurrando ao nosso ouvido determinadas coisas para fazermos. Muitas vezes não são exigências de Deus, depende da nossa sensibilidade para poder ouvir a voz do Espírito, mas dependem do quão intensamente amamos a Jesus, o quão intensamente desejamos agradá-lo com pequenos gestos de amor. Não negligencie as oportunidades de expressar o amor de Deus através de atitudes, através de ações práticas no dia a dia. Jesus contou uma história dizendo que ele disse que estava sem roupa e lhe deram de vestir, que ele estava preso e lhe visitaram. Aí pergunta, mas quando que o Senhor? Quando um desses pequeninos estavam assim. Então, a gente imita ao Senhor Jesus, à medida que a gente faz pequenas coisas, pequenos gestos de amor, esse amor que o Espírito de Deus coloca em nossos corações. E nós o distribuímos, nós o entregamos, nós levamos a outras, nós multiplicamos esse amor na vida de nossos irmãos e de outras pessoas. Falta de obediência, não podemos negligenciar isso. Obediência tardia, ignorar as sugestões do Espírito, argumentar em seu coração contra Deus, contra a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus tem mandamentos fortes que nós não queremos abrir mão, aí a gente tenta suavizar, dando a ele um outro sentido. Não é bem isso que quer dizer. Aí inventa a sua própria doutrina. Resistir à vontade perfeita de Deus para você, não faça isso. Essas coisas podem causar um dano no agir de Deus, no fluir de Deus, no poder de Deus na sua vida. Então, obedeça a Deus nas pequenas coisas que Ele sussurra no seu ouvido. As pequenas coisas. Quinto lugar. Como o poder espiritual é esvaziado ou perdido. Um estilo de vida autoindulgente, egocêntrico e luxuoso. Um estilo de vida autoindulgente, egocêntrico e luxuoso. Isso pode minar o poder espiritual da sua vida. Autoindulgente é aquele excesso de tolerância consigo próprio. Tudo é normal para você. Aí quando teu irmão faz a mesma coisa, você, viu o que ele fez? Mesma coisa que você faz, mas você se tolera tanto que você já nem enxerga o seu pecado. A pessoa que possui o poder de Deus deve viver uma vida de autonegação ou abnegação. Se desejarmos ter o poder de Deus continuamente sobre nós, nós precisamos tomar o cuidado de viver uma vida de simplicidade, livres da autoindulgência, livres dos excessos, uma vida simples. E uma vida simples não tem a ver com a sua conta bancária, não tem a ver com o seu estilo de vida.
O Senhor Jesus era dono de todas as coisas, escolheu viver uma vida simples. Simples. O texto que eu uso aqui é 2 Timóteo 2,3. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Sofrimento. Se alguém não está passando por algum tipo de sofrimento, pode ter alguma coisa errada na sua vida. Porque Jesus disse que eles viriam. Eles viriam. Perseguições viriam. Às vezes até dentro de casa. Suporte os sofrimentos. Suporte os sofrimentos. Um salvo nunca pode ser egocêntrico, que só pensa em si. Deus não está no centro de uma vida que vive dessa forma. Um estilo de vida autoindulgente, muito tolerante consigo próprio. Ou egocêntrico, que só pensa em si. Ou luxuoso demais, que extravasa os limites do bom senso, da modéstia. 6º lugar. Como o poder espiritual é esvaziado ou perdido? A autossuficiência e o orgulho. Autossuficiência e o orgulho. Isso dilui o seu poder espiritual. Isso mina o seu poder espiritual. Uma pessoa orgulhosa, o seu poder espiritual muitas vezes vai embora de maneira repentina, instantânea. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus retira o seu poder da vida de um homem orgulhoso. Deus retira o seu poder da vida de uma mulher orgulhosa. Ele retira. E por vezes ele faz isso num instante, que quando se dá conta, já se foi. Por isso que Paulo falou aos Coríntios, 2 Coríntios 4,7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Irmãos, nós somos vasos de barro. Billy Graham certa vez disse que se o poder de Deus fosse tirado da sua vida, os seus lábios se tornariam como lábios de barro. Não poderia fazer coisa alguma. Não teria valor algum. Deus falou com Moisés face a face. Você não vai ver em nenhum outro lugar da Bíblia Deus chamando alguém de amigo, a não ser com Moisés. O meu amigo. E Deus usou a Moisés mais do que qualquer outro homem, com tantos milagres, com tantos prodígios, milagres incríveis. Isso porque Moisés era o homem mais humilde que já houve na face da terra, mais simples, mais manso que já houve. Quando eu vejo a história de Nabucodonosor e tudo que lhe sucedeu à sua vida por causa do seu orgulho, e que bom que isso está escrito para nós, está em Daniel capítulo 5, verso 19 em diante, diz: devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer.
Olha a situação que Deus colocou Nabucodonosor por causa do seu orgulho. Orgulho. Os irmãos que estão participando da campanha de 7 dias de jejum e oração receberam hoje um áudio de 15 minutos de um breve estudo, uma reflexão a respeito do rei. Qual o nome? Quem ouviu? Qual o nome do rei? Uzias. Como esse homem se exaltou, se orgulhou. E Deus o fez ficar leproso por causa do seu orgulho. E ele morreu leproso por causa do seu orgulho. Não teve cura para ele. Para o orgulho não tem cura. A autoconfiança pode ser humilde se ela for baseada na ajuda que Deus nos dá. Se continuamos na dependência de Deus, como Davi. Olha a diferença. Davi não era orgulhoso. Em 1 Samuel 17, 36 e 37. Davi, aquele jovenzinho, diante do rei, tentando convencê-lo de que ele deveria ir lutar contra Golias. Davi diz: teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja contigo. Davi não estava se exaltando e se orgulhando que era matador de urso, que era matador de leão. Não. Ele atribuía tudo isso a Deus. A Deus. E aqui ele está dizendo: o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, vai me livrar das mãos desse gigante. Não era ele sabia que não era ele. Porque o dia que Davi fez o que ele achava que era correto, deu tudo errado. Quando ele mandou fazer o recenseamento de seus soldados, 70 mil homens morreram. Tudo na conta de Davi. Mas aqui ele está dizendo, desse incircunciso filisteu, ele está incomodando é Deus quem vai me dar força para vencê-lo. É na conta de Deus. Eu aprendi a orar da seguinte forma, que as coisas boas e que deram certas na minha vida, foi Deus o responsável por elas. E as coisas que deram errado, foi toda culpa minha. Tudo culpa minha. Por causa da minha arrogância. Por causa de eu achar que consigo, porque eu fiz com minha própria força, porque eu não tive a direção de Deus para realizar as coisas. Mas todo poder que se manifesta no ministério de alguém, que não é marcado por uma profunda humildade, é um poder falsificado. Um poder falsificado. Cuidado com os líderes que não são humildes. Cuidado com os líderes que acham que pode tudo. Que fazem, acontece e tudo está na conta deles. Não é o poder de Deus. Pode ser um poder psicológico. Pode até mesmo ser o poder de Satanás na vida deles. Porque Satanás realmente ele se deleita em fazer-se anjo de luz. Ele é um enganador. Ele é um enganador. Então, o poder espiritual é esvaziado e até perdido quando existe autossuficiência e orgulho. Deus não admite isso. Inaceitável. Inaceitável. 7º lugar. Como o poder espiritual é esvaziado ou perdido? Excessiva leviandade. Excessiva leviandade. Anote aí. Leviandade é falta de sinceridade. Falta de seriedade, perdão. Leviandade é insensatez. Brincar com coisa séria.
Mundanismo. Fazer brincadeiras as mesmas que os incrédulos fazem. Não se diferencia nem na hora do humor. Isso é leviandade. O humor é uma bênção, irmãos. Mas ele deve ser usado apenas de modo apropriado. O humor tem que ser usado com modéstia. Muitos se dizem cristãos, mas extrapolam, distanciam-se do humor saudável e de carona também se distancia do poder do Espírito Santo. Você conhece alguém que é assim? Tudo é brincadeira, não tem nada sério, tudo é brincadeira. Não leva a pessoa que tudo é brincadeira, a sua vida espiritual também é levada à brincadeira. A sua vida com Deus também é levada na brincadeira. Não há seriedade em nada. Para o humor, meus irmãos, existe uma hora, existe um lugar e existe um limite. Porque até mesmo o excesso de humor saudável pode dissipar o poder de Deus da sua vida. Quando eu descobri essas coisas, especialmente aos domingos, às vezes mais dias, eu me isolo de qualquer coisa. Aos domingos, e em outras ocasiões também, quando eu prego, quando eu ministro, eu me retiro. Eu não quero roda de brincadeira, de risaiada. São coisas boas, mas para outras ocasiões. Mas não para quem vai pregar a santa e poderosa palavra de Deus. Pode observar, pastores que sobem no púlpito, pregadores, que têm por objetivo entreter as pessoas que ali estão, animar, alegrar as pessoas. Fique imaginando como é que foram as últimas 10 horas, 15 horas antes dela subir no púlpito. Será que teve um encontro com Deus mesmo? Será que Deus mandou alguém subir no púlpito para alegrar, animar, rir, fazer os outros rirem? A presença e o poder do Espírito disponíveis a uma pessoa, por meio de várias horas de oração, podem ser perdidas com 5 minutos de humor impróprio, ou mesmo com humor bom no momento impróprio. Se perde, assim perde a unção, perde o poder do Espírito, já não fala com a autoridade, tudo é brincadeira, tudo é palhaçada, nada edifica. Por isso que a cada dia eu detesto mais as pregações de pastores stand-up, que sobem no palco, que pegam o microfone para fazer o povo rir e voltarem para casa felizes, mas vazios de poder espiritual. Não é o tanque cheio de alegria que vai levar você a expulsar demônios e a curar enfermos, não. É o poder do Espírito de Deus. Isso vem através da sua palavra, através da pregação da sua palavra. Não estou afirmando que eu detesto os pregadores, eu detesto as pregações de vários deles. Pastores comediantes, pastor coach, pastores piadistas. Eu disse pregações? Não, palestras, porque já não se fala mais de pregação entre esses pastores. Falam de palestras. Vamos lá na igreja assistir uma palestra. E está correto de dizer palestra para muitos púlpitos, porque não tem mensagem do reino de Deus, não tem a salvação, não tem o sangue do Senhor Jesus, não tem porta estreita, não tem caminho apertado, só brincadeira, só leviandade. Aí não pode edificar pessoas cheias do Espírito, porque não tem a oferecer, tanque vazio, se esgotou, se perdeu.
Oitavo e último. Como o poder espiritual é esvaziado ou perdido? E esse último é o pecado. O pecado. O salmista disse: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. No outro verso ele diz: mas o Senhor me ouviu, porque ele não fez isso. E é uma grande verdade, irmãos. E aqui estamos falando de pecado consciente, de desobediência consciente, desobediência intencional. Sei que isso é errado, mas o Senhor vai me perdoar. Tem irmão que fere irmão intencionalmente, com espetadas, com agulhadas. Aí tem a língua de fogo. Queria eu que fosse a língua de fogo lá de Atos 2. Mas não é não. É para queimar a vida do irmão, para destruir mesmo. O pecado impede que o poder do Espírito o encha e o use. O pecado rouba a oração de sua eficácia. Apesar da clareza do mandamento, desobedece intencionalmente. Quando Israel desobedeceu a Deus e quebrou a sua aliança com Deus, o Senhor não deu mais ouvidos para Israel. Está lá em Deuteronômio 1,45. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Esse texto vai concordar com o que o salmista disse: se eu guardar o pecado no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. E aqui a Bíblia está dizendo que o Senhor não ouviu a oração do seu povo, porque o povo desobedeceu a Deus e fez isso sabendo que estava fazendo errado, intencionalmente. O que dizer então de Sansão? Sansão teve não só o seu cabelo cortado, mas por ele ter flertado com a desobediência, por ele ter brincado com o pecado e se envolveu de tal maneira, e assim também existem líderes cristãos que perdem completamente o poder de Deus na sua vida, porque brincam com o pecado. O cristão cheio do Espírito, ele é tão prudente, tão sensato, que ele sente o cheiro do pecado. E de longe, já se prepara para combatê-lo com as armas da fé, com o poder espiritual. Bem, esta era a mensagem para essa noite. Como o poder espiritual é esvaziado ou perdido. Isso acontece de maneira natural, pelas demandas do dia a dia, quando ministramos a outras pessoas. Mas também acontece pelo envolvimento em questões que não são espirituais, como o trabalho, por exemplo, ou escola, faculdade, coisas boas, coisas importantes, mas nos deixamos envolver. Pela falta de unidade com outros cristãos. É tão raro ver alguém cheio do Espírito Santo e não congregar, e não ter companhias que desejam o mesmo. Raríssimo. Não vou dizer que é impossível, porque pode existir. Falta de obediência. Isso é outra coisa que te deixa vazio do poder do Espírito. Um estilo de vida autoindulgente, egocêntrico e luxuoso. Para com o outro é rigoroso em relação à lei. Mas para consigo mesmo tá bom assim. Não tem mais um convencimento do que está errado na sua vida. A autossuficiência e o orgulho são outras coisas que vai esvaziando o nosso tanque espiritual. A excessiva leviandade. Às vezes, o irmão fulano, a irmã fulana é reconhecido não pelo poder do Espírito que tem, mas pelas palhaçadas que faz, e isso é uma tragédia na vida do crente.
Por fim, o pecado que é cometido intencionalmente, sabendo já as consequências que isso vai causar. 8 coisas. Não sei com qual você se identificou ou quais. Não sei se isso vai explicar o que já aconteceu na sua vida ou está acontecendo, mas graças a Deus que há perdão e purificação disponíveis a nós. Contrição, humilhação perante o Senhor, arrependimento quando necessário, perdoar a quem nos ofendeu, tudo isso vai abrir a porta para o pleno favor de Deus e para que o transbordar do seu poder venha sobre nós mais uma vez. Sansão ainda experimentou uma última vez, quando ele clamou pela misericórdia do Senhor. E o seu final é que ele matou tantos inimigos na sua morte, mais do que em vida. Porque o Senhor ainda teve compaixão dele mais uma vez. Quem sabe não seja o que nós precisamos. Mais uma vez, o perdão do Senhor. Amém? Vamos colocar todos de pé. O irmão Alexandre vai deixar as luzes da